comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza o Império Medo-Persa substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças tem 4 asas e representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A 4ª besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao Império Romano. O livro de Daniel é um retrato vívido da transição do reino do leão da Babilônia para o reino do urso. Está numa das mais famosas cenas da Bíblia. Em outubro de 539 a.C., aparentemente durante a festa de Ano Novo, Belsazar pretendia fazer um grande banquete. O rei havia convidado 1000 homens mais distintos do império. Ele não fazia ideia do que aconteceria. Esse banquete se tornou incomum pelo fato de ter ocorrido enquanto os persas tomavam a Babilônia. Mesmo assim, a fé de Belsazar repousou nas fortes muralhas. Esse excesso de confiança fatal seria seu erro. Foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que servissem vinho. Ele então brindou os deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô, Nabucodonosor, havia pilhado do templo em Jerusalém. Repentinamente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu, bem aqui na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreveriam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel 5, 13 e 17. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse: todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel 5 e 25. E esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, foste na batalha e achado em falta. Pere, seu reino foi dividido e dado aos medas e aos persas. Literalmente, as palavras Mene, Tekel e Peres eram os nomes de pesos comuns babilônicos. Antes das moedas serem inventadas, os negócios eram feitos através de lingotes de metal como moeda. Precisavam ser pesados numa balança com medidas precisas, como este leão de 2 menes, para pesar o seu valor. A interpretação de Daniel da escritura na parede foi feita através do significado de raiz. Mene, significando contar, Tekel, pesado, e Parsim, dividido. O tempo da Babilônia havia se esgotado. Conforme relata a Bíblia, naquela mesma noite, enquanto o escrito brilhava na parede, os exércitos de Ciro o Grande já entravam na cidade. As muralhas poderosas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir sua queda. Uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Isaías 45, 1 e 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Crio, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Escritura nos dá a ideia da forma surpreendente com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, Babilônia parecia inexpugnável, mas, desconhecido pelos babilônios, Ciro havia armado um plano engenhoso. A Bíblia não fornece os detalhes, mas é descrito em grande detalhe pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofon. Enquanto Belsazar festejava, tropas persas estavam ocupadas rio acima, desviando o curso do rio Eufrates.
O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade. Aí os persas cavaram um canal. Isso redirecionou o rio para um velho leito. O Eufrates começou a ficar mais baixo, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos nos contam que Ciro colocou um espião na cidade. E naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. Através desses portões, o exército de Ciro entrou na cidade e os babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que, quando as partes externas foram invadidas, os que moravam no centro da cidade não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam com seu desafio idólatra a Deus até que foi tarde demais, como o livro de Daniel nos conta. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi assassinado. A maior cidade da antiguidade havia sido tomada. A cabeça de ouro de Daniel 2 foi substituída pela arca e pelas armas de prata. O leão pelo urso. A Babilônia era o colosso econômico do mundo antigo, mas havia se tornado um exemplo de decadência moral e de corrupção. Seus líderes haviam se embebedado com o próprio poder. A queda da Babilônia nos ensina uma lição que às vezes esquecemos. Deus reina na história. É uma lição para nós hoje em dia. A Babilônia acabou como grande potência. Mas a Babilônia já havia caído antes. Será que se ergueria novamente? Babilônia, passado, presente e futuro.